A gente volta para o olhar jurídico, contando com a sua ajuda, com a do Pedro Duran, Basília Rodrigues também, para juntos termos agora uma conversa com ele, porque prometemos aqui, mais uma vez, uma entrevista com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, sempre nos ajudando no juridiquês a entender todo esse processo. Sempre muito bom contar com a sua ajuda, professor. Mais uma vez, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol, Basília, Pedro, a todos. Bom dia e boa quarta-feira. O professor saiu da biblioteca hoje, né? Pois é. Mudou o ambiente. De passagem aqui em Brasília, estou num quarto de hotel. Não é um ambiente que eu gosto de ficar entre os livros, como sempre, né? Mas está no aqui lugar... eu estou fora do meu habitat. Está no lugar onde a notícia acontece também, professor. Hoje todo mundo olhando aí para Brasília, olhando para esse julgamento, o segundo dia, mas é claro que eu lhe pergunto um pouco a sua avaliação sobre o que foi o primeiro dia de julgamento. Algo que eu tenho levantado muito aqui com os nossos analistas é se algo os surpreendeu, que é o mesmo ponto que eu trago para o senhor, acompanhando de perto esse primeiro dia de julgamento. Algo fugiu do roteiro, professor? Em que medida os debates sobre as questões preliminares, eles já nos dão pistas sobre o que será esse segundo dia do julgamento? Em que medida eles reforçam essa tendência de abertura da ação penal? Não chegou a fugir do roteiro, isso não chegou a acontecer, mas algo me surpreendeu de fato. Eu achei que ontem fosse ser pelo menos iniciada a discussão judicial em torno propriamente do recebimento da denúncia, porque toda essa pauta de julgamento dessa semana se refere ao juízo de recebimento da denúncia, ou seja, a decisão que o tribunal há de tomar em torno de se recebe a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, ordenando com isso a instauração da ação penal, ou se, do contrário, a denúncia é rejeitada e sequer começa a ação penal, o que nós sabemos não ocorrerá. Claro que teremos a ação penal. Mas ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu se concentrar, até pelo tempo das sustentações dos advogados, e eram muitas sustentações, decidiu se concentrar naquelas questões preliminares suscitadas pelas defesas dos denunciados. Portanto, decidiu se concentrar no exame da competência, se seria da primeira turma ou não do Supremo Tribunal Federal ou do Pleno, se o Supremo Tribunal teria autoridade para processar e julgar ou não, enfim, essas questões centrais trazidas nas preliminares pela defesa. Com isso, o julgamento todo do recebimento da denúncia, que era o objetivo central desta pauta, caiu para o dia de hoje, na quarta-feira. Então, a surpresa, de certa forma, que eu tive foi essa. Mas tudo seguiu dentro da normalidade. Já era de se esperar, Carol, que os advogados de defesa fossem provocar todas as questões preliminares possíveis neste momento da apreciação, até para forçar o Supremo Tribunal Federal a decidir sobre isso. Mas, certamente, hoje nós teremos o recebimento da denúncia com a consequente determinação de instauração da ação penal. Aí sim, para tudo começar agora a ação penal pública. E temos as perguntas agora dos nossos analistas, professor. Vamos começar com a Isabel Mega, que está aqui do meu lado. Por favor, Isabel. Oi, professor, que bom ter o senhor aqui novamente com a gente, nossa tecla SAP do Juridiquês por aqui, professor. Eu queria uma análise sua sobre o ministro Luiz Fux, né? Falando ali de roteiro, por mais que o ministro Luiz Fux já tenha apresentado alguns posicionamentos que são muito coerentes com posicionamentos anteriores dele ao longo da história do Supremo Tribunal Federal, deu uma animada ali em relação à divergência dele, né? Somente em uma das questões preliminares, mas também um ponto ali que ele trouxe a respeito da discussão de colaborações premiadas, trazendo ali a possibilidade de que lá na frente ele defenda que isso possa ser discutido, que agora não é análise de mérito, ele fala bastante isso, né? Ele tem uma frase também que ele fala que foram 9 delações, né? E que mostra ali que, de fato, você teve omissões ao longo desse período em que Mauro Cid foi ouvido.
Queria te ouvir sobre isso, professor. Isso apareceu também bastante nas sustentações orais das defesas, né? Em um debate ali entre os ministros, ainda que muito rápido, se a colaboração premiada ela é a prova em si, se ela origina provas e como é que isso se aplica? A colaboração premiada de Cid, dá para a gente estabelecer que originou essas provas e isso robustece essa denúncia da Procuradoria-Geral da República? Isabel, veja, a colaboração premiada trazida lá pela Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, ela não é propriamente a prova, ela é uma ponte que conduz até o território onde se encontra a prova, vamos assim dizer. Então, ela pode ser fundamental, sim, mas ela não é a prova em si, a prova propriamente dita. De maneira que há toda essa cautela em relação à colaboração premiada. Agora, em especial no que pertine à colaboração do tenente-coronel Mauro Cid, todo esse conduto de apuração foi tão controvertido, sobretudo por conta das inúmeras idas e vindas do tenente-coronel Mauro Cid nas suas manifestações, o que foi tirando um pouco o verniz da credibilidade dessa colaboração, compreende? Essa colaboração premiada, eu quero acreditar, ela foi perdendo força ao longo do tempo e a tendência dentro do processo penal que se vai instaurar agora com o recebimento da denúncia é que ela também vá perdendo força. E nós teremos, durante o processo, dezenas de depoimentos de testemunhas, testemunhas de defesa, testemunhas de acusação. Teremos provas documentais sendo produzidas, até porque, Isabel, é muito importante dizer, o Poder Judiciário nunca pode julgar apenas com base nas provas do inquérito policial. Isso vai contra o sistema democrático. Em verdade, durante o processo penal, novas provas têm que ser produzidas, ainda que na mesma direção daquelas produzidas durante o inquérito policial. Então, certamente teremos provas documentais, talvez até provas periciais sobre documentos, e tudo isso vai criar uma espécie de lastro probatório que vai tornar a delação, colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid menos importante. Mas a manifestação do ministro Fux, que você percebeu, Isabel, também foi objeto de um reparo, de uma concordância da ministra Carmen Lúcia, é no sentido de que isso será decidido quanto à validade ou invalidade no momento oportuno, disse o ministro, querendo falar que lá dentro do processo penal, na hora que for a hora certa para decidir. Então, já há um aceno ali em torno do desgaste dessa colaboração premiada e de uma possível desconsideração de alguns de seus efeitos. E isso será uma coisa ainda a acompanhar. Então, o cenário é exatamente esse. Hoje, a colaboração perde força e as demais provas ganham força no cenário do processo penal. Basília Rodrigues. Obrigada, professor. E quando a gente deve ver, então, esse julgamento, né? Na sua expectativa, previsão, fazendo uma comparação com outros casos. Em 2007, o STF levou 4 dias para aceitar a denúncia contra 37 denunciados pelo esquema do mensalão, isso em 2007. E o julgamento, propriamente dito, só foi acontecer em 2012. Neste caso agora, o STF deve levar 1 dia e meio, né, já que a expectativa é que a decisão saia hoje pelo recebimento da denúncia. E o julgamento? Eu ouvi de alguns desses advogados que treino é treino, jogo é jogo, que agora eles sentem que estão treinando, testando aí o plenário da primeira turma. E o jogo mesmo vai vir com essa apresentação de outras provas, testemunhas e o julgamento final, a gente pode dizer isso. Quando? Quando o senhor acha que isso vai acontecer? Tem gente dizendo que é em setembro agora. Basília, eu acho que como o tribunal ele tem o que nós chamamos de poder de agenda, não é? Ele é que planeja exatamente os momentos em que os julgamentos acontecerão, embora, claro, tenhamos aqui uma dificuldade imensa que decorre de uma quantidade muito grande de testemunhas, repito, de acusação e de defesa que hão de depor
nesse processo penal perante o Supremo Tribunal Federal. Mas o tribunal está muito comprometido em não permitir o manejo político deste julgamento nas eleições de 2026. Vamos lembrar que 2026 vai ser um ano importantíssimo em termos eleitorais, porque não só teremos a eleição presidencial, mas também a eleição para a Câmara dos Deputados, o Senado, as governadorias dos estados, as assembleias legislativas. Trata-se de uma eleição importante. E o tribunal não quer que esse julgamento seja usado politicamente, nem por um lado, nem pelo outro, nas eleições do ano que vem. Então, o esforço é todo no sentido de terminar esse julgamento nesse ano. Não acredito em setembro nem outubro, mas acho que até o encerramento do ano judiciário, nós teremos uma decisão de mérito nesse processo penal, no mais tardar, Basília, a depender dos incidentes que acontecerem lá no começo do ano de 2026. Vamos lembrar que o caso que você citou muitíssimo bem do Mensalão, que foi a ação penal 470, essa demora maior se deu porque o tribunal não tinha tanta experiência em julgamentos de ações penais originárias com mais de 30 acusados. Então, demorou-se para receber a denúncia, demorou-se para processar. Mas é bom fazer aqui a distinção, Basília. Uma coisa é o processamento da ação penal, outra coisa é o julgamento. O processamento é o que vai consumir todo esse ano judiciário praticamente. O ato de julgar é o ato final da ópera, é a parte conclusiva da ópera. Esse vem no fim. E mesmo assim, no julgamento da ação penal do Mensalão, levou-se 6 meses só para julgar. Então, claro que o tribunal vai ter que acelerar os seus trabalhos para que isso não avance sobre o ano de 2026. Para encerrarmos, Pedro Duran. Obrigado, Carol. Dá bom dia para o professor, para a Isabel e para a Basília, que eu não tinha encontrado ainda. Professor, confesso que teve uma frustração, se é que eu posso chamar assim, da minha expectativa, no que diz respeito à sustentação dos advogados, porque o objetivo ontem era começar a discutir as eventuais nulidades do processo, os pedidos das defesas e efetivamente a aceitação da denúncia. Mas na fala dos advogados, a gente sentiu eles entrando no que vocês juristas chamam de mérito e falando inclusive sobre autoria, sobre materialidade dos crimes. Enfim, na tua avaliação, essa decisão dos advogados de passarem efetivamente, de anteciparem talvez o discurso que eles terão numa outra fase do julgamento, onde eventualmente com a denúncia aceita, eles vão se tornar réus e vai ter o processo maior, mais longo efetivamente, você acha que isso aconteceu por uma estratégia jurídica ou por um fator político, porque esse julgamento está sendo televisionado e transmitido para todo o Brasil? Qual que é a tua avaliação? Um misto de tudo, Pedro, e você observou muitíssimo bem. Isso também me chamou a atenção, porque nessa fase nós não temos processo penal ainda. Ora, o que se dá na manifestação dos advogados num juízo de recebimento da denúncia? A sustentação por parte deles de que os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal não estão presentes. O que diz o artigo 41? Sobre as condições para que uma denúncia possa ser recebida, determinando-se o início da ação penal. É para isso o juízo de recebimento da denúncia. Então, quando os advogados avançam sobre a faixa e vão além, portanto, dessas questões sobre o artigo 41 do Código de Processo e tratam do mérito, mencionam questões de mérito, tem ali, Pedro, estratégia de defesa na advocacia. Diante do alarde, diante da repercussão do caso, e pelo fato de isso dividir a República e de pessoas estarem contra ou a favor do Supremo Tribunal Federal, em razão de uma diretriz política, os advogados começam a reforçar nesse momento a tese que vai ser a tese de observação no julgamento de mérito, possivelmente, como dissemos lá no final do ano. Ou seja, é uma demonstração da parte da advocacia de que os advogados sabem que a ação penal vai ser instaurada, sabem que a denúncia vai ser recebida e, diante do inexorável, preferem aproveitar a oportunidade para já pré-questionar elementos relacionados ao mérito,
de forma a fortalecer os elementos de defesa para uma fase final do processo. Mas você tem toda a razão, isso não é comum, isso não é o padrão. Isso mostra que as coisas não estão exatamente no lugar. E tem também um pouquinho do reflexo político, não é, Pedro? De já fortalecer na opinião pública bolsonarista aquela ideia de que está havendo uma perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal contra os acusados e não propriamente um julgamento daqueles que a Procuradoria-Geral da República apontam ser autores de crimes da Lei 14.197, de crimes contra a democracia. É disso que se trata, uma antecipação ante a certeza que a advocacia tem de que essa ação penal será instaurada e de que o julgamento de hoje levará a esse resultado. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, mais uma vez aqui conosco no CNN Novo Dia, tirando nossas dúvidas, já trazendo expectativas para o que será esse segundo dia de julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, professor, muito obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço, Carol. Bom dia para você, Isabel, Basília e Pedro. Bom trabalho, coragem e bom jornal para todos. Obrigada, professor. Obrigada.